Olá, turminha do segundo ano e alfabetização. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mauricéia e a gente vai iniciar mais uma aula do componente arte. Vocês gostam de arte? Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a diferença entre mito e lendas. Mas antes de a gente iniciar nossa aula, eu quero lembrar a vocês que essa aula está sendo traduzida para a linguagem brasileira de sinais e nós temos aqui a nossa tradutora Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. E também que vocês podem aí participar conosco desta aula, respondendo aí as nossas tarefinhas, conversando, tirando dúvidas. Vocês podem participar através do chat. E no chat, quem está comigo hoje é a professora Verônica. Tudo bem, professora Verônica? Tudo bom, professora Mauricéia. Crianças, vamos lá para a aula de arte com a professora Mauricéia. Estou aqui no chat esperando vocês. É isso aí, professora Verônica. Então, olha, depois desse chamado, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. A gente vai falar, como eu já disse a vocês, nosso conteúdo é mito e lenda. E ele faz parte das artes visuais. Então, o que são as artes visuais? É aquelas que a gente pode ler, pode ver. Então, se é um texto, né, se vamos falar sobre mitos e lendas, a gente pode dizer que faz parte de artes visuais. E eu quero convocar vocês, convidar, para a gente iniciar a aula, observando aí esta imagem que está na tela. Observem a tela. O que vocês estão vendo aí, crianças? Será que vocês reconhecem esses seres que estão aí nadando tranquilamente? Com certeza, não é? Vocês devem ter falado aí imediatamente o nome desses seres. Então, veja bem, é a sereia, né? Nós vimos aí, nadando tranquilamente, duas sereias. Então, as sereias, elas são seres mitológicos. Mitológicos. Não é a aula de hoje, não vai falar sobre mito. Então, a sereia é um mito, tá certo? A sereia é um mito. E aí, a minha pergunta é, desde o início, eu estou perguntando a vocês aí, qual é a diferença entre mito e lenda? Então, eu falei que a sereia é um mito. Será que vocês já ouviram falar desse mito da sereia? Será que vocês conhecem o mito da sereia? Por exemplo, se eu perguntasse assim, você já ouviu aí na sua sala, na escola, falando sobre a sereia? O que é que a sua professora ou alguém da sua casa já falou sobre isso? Não é? Então, ó, se alguém não falou ainda, fica atento e até vocês podem conversar. Quando falarem da sereia, a professora Mauricéia Joana, que sou eu, falou que a sereia é um mito, tá? Mas não adianta dizer que a sereia é um mito se você não sabe o que é um mito. Então, vamos agora para a explicação. O que é um mito ou o que são mitos? Se liga aí, presta atenção, tá? Mitos são narrativas contadas pelos povos antigos. Narrativas já está dizendo narrando, falando, contando. Então, é uma história que alguém contou para alguém. Se você observar aí na tela, está aparecendo a imagem de um grupo, né, de crianças contando alguma coisa. Então, narrando. Isto é uma narrativa. E mito é isso. Mitos são narrativas contadas pelos povos antigos. Ok? Então, olha, vamos pensando aí. Eu mostrei para vocês inicialmente as sereias e disse que as sereias são mitos e falei que mitos são narrativas contadas pelos povos antigos. Mas por que, professora Mauricéia, as pessoas ficavam contando essas histórias de mitos? Porque, além de fazer parte das tradições de um povo para explicar as coisas que acontecem na natureza, elas também faziam assim, contavam essas histórias e iam fazendo relação com a realidade das pessoas. Então, para explicar coisas que aconteciam, como, por exemplo, o nascimento do mundo, como é que nasceu o sol, como nasceu a lua. Então, coisas que estavam ligadas à realidade das pessoas, eles explicavam, como não havia explicações científicas, eles explicavam através de histórias e de mitos. E esses mitos, assim, tinham vários que eram deuses, por exemplo, e que eram responsáveis pelo sol, pelo trovão,
E eram justamente esses seres mitológicos, tá bom? Então, ficou claro aí o que são mitos? Vocês entenderam? Vamos ver? Eu vou trazer aqui, por exemplo, um exemplo de um mito bastante conhecido. Esse mito aí é um cavalo chamado Pégasus. O Pégaso, ele é um mito grego, ele tem uma história aí que vocês podem perguntar a alguém depois, procurar pesquisar. E esse Pégaso, ele representava a imortalidade, ele representava a criatividade e a imaginação. Lembra que eu falei que os mitos as pessoas criavam para representar as coisas que aconteciam com você, com coisas da realidade? Então, eles ligavam esses mitos a essas sensações, essas emoções, esses acontecimentos. E o Pégaso está ligado a tudo isso aí, a imortalidade, a criatividade e a imaginação. Ficou claro? Ficou claro o que é mito? Ficou claro como é que as pessoas passavam esses mitos de umas para as outras, de geração para geração, fazendo parte das tradições? Legal. Então, veja bem, agora eu vou querer saber aí de vocês que estão no chat com a professora Verônica, se vocês estão entendendo, tá? Então, vou perguntar, professora Verônica, primeira coisa, essa questão de mito e lenda, ela é muito juntinho assim, é muito difícil da gente saber a diferença. Você concorda comigo? Concordo. E eu estou adorando a aula porque eu estou aprendendo um pouco a diferenciar melhor contigo. Pois é. E aí, professora, alguém perguntou alguma coisa, tem alguma dúvida? Eu posso seguir? Pode seguir. Assim que aparecer algum estudante aqui, eu te chamo. Muito bem. Então, olha só, professora, e vocês que estão aí assistindo em casa. Eu falei sobre o mito, mas eu disse que a aula era a diferença entre mito e lenda. Então, agora, vamos falar sobre as lendas. Observem aí na tela que tem vários personagens lendários que a gente já ouviu falar e que a gente conhece muito bem. O Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Curupira, a Cuca. Todos eles são personagens que fazem parte das nossas lendas e com certeza você já ouviu alguma história sobre eles com a professora aí da sua sala, com alguém da sua casa, já devem ter escutado essas lendas. Mas por que as pessoas também criavam lendas? Olha, elas também são narrativas, elas também são contadas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. E aí vai a diferença. A lenda, ela realmente não está ligada à realidade, não. Ela é uma coisa imaginária, para até mostrar algum ensinamento para as pessoas, mas ela não faz relação assim com as coisas da vida real, para explicar os acontecimentos da natureza. Não, isso é o mito. A lenda, ela está aí no imaginário das pessoas, são coisas sobrenaturais que acontecem com as pessoas e elas vão contando de uma para as outras, fazendo essa transmissão através da tradição e cultura das pessoas, dos povos. Ok? Ficou claro? Muito bem. Então, olha, vimos aí a diferença entre lendas e mito, não é? A gente viu algumas e eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Por exemplo, o Curupira é um exemplo de lenda, não é? Um protetor da floresta que tem os pés virados para o lado contrário para enganar os caçadores. Vocês já ouviram essa história? E aí também a Mula Sem Cabeça, já ouviram essa lenda aí da Mula Sem Cabeça? Então são duas lendas que é bastante conhecida aqui nas nossas tradições, né? Aqui no nosso país, na nossa região. E falando disso, falando de lenda, olha só, toda vez que vocês escutarem este barulhinho na aula da professora Mauriceia, é hora da história. Então, eu vou contar aí para vocês, bem rapidinho, uma lenda, tá? É a lenda do Papa Figo. Eita, a lenda do Papa Figo. Vocês já ouviram essa história por aí? Essa lenda é uma lenda aqui da nossa região. Diz que era um homem, assim, um homem de aparência idosa, tinha as orelhas grandes, unhas compridas, e ele sofria de uma doença. Essa doença, eles disseram a ele que ele só melhoraria se ele comesse os fígados das criancinhas desobedientes. Olha aí, hein? Cuidado para você também não desobedecer.
Então, esse homem saía pela cidade com um saco nas costas, procurando essas criancinhas desobedientes, e quando ele encontrava uma criancinha teimosa, desobediente, ele agarrava, colocava no saco e levava para tirar o fígado e comer, porque ele achava que ia ficar melhor daquela doença que ele tinha, daquela aparência. Mas será, gente, que ele conseguia fazer isso? Então, olha, de tanto as pessoas falarem aí, olha, cuidado com o Papa Figo, o Papa Figo, o Papa Figo, então ficou esse nome para ele, o Papa Figo. E essa lenda ficou conhecida em toda a nossa região. Todo mundo conhece a lenda do Papa Figo, que também pode ser conhecida pela lenda do homem do saco. Vocês já ouviram? Tanto pode ser o Papa Figo, quanto pode ser o homem do saco. Então vamos relembrar como ele era. Ele tinha uma aparência velha, tinha as unhas compridas, as orelhas grandes. Esse era o Papa Figo. E ele andava pela cidade com um saco nas costas. Para quê? Para pegar as criancinhas desobedientes. E eu tenho certeza que vocês não são assim e vocês não iam ser as vítimas do homem do saco. É isso aí. Vocês gostaram da história? E aí, gente, vocês gostaram dessa história, dessa lenda? Pois é, gente. Professora Verônica, você já conhecia essa lenda? A do Papa Figo já, porque minha mãe, quando a gente era um pouco desobediente, minha mãe falava isso. Ah, você era uma criancinha desobediente, não era? Só um pouquinho. Mas nunca encontrou esse homem. Não, porque quando minha mãe lembrava isso, eu me organizava logo. Ah, muito bem. Olha o exemplo da professora Verônica, viu? Sigam este exemplo. Pois é, gente. Então, olha, eu falei bastante na história como ele era. E agora eu quero que vocês relembrem isso fazendo uma atividade aí em casa. Uma atividade bem legal. Vocês irão pegar aí um material, peguem um caderno, pode ser o seu caderno de desenho, se você tiver. Pega o caderno de desenho, pega um caderno, seu lápis colorido, e você vai representar aí, através de um desenho, como você imaginou a figura do Papa Figo. Você viu que eu não mostrei em momento nenhum a figura dele. Por quê? Porque eu quero que você retrate esta figura através de um desenho, tá certo? Então, gente, é isso aí. A nossa aula está chegando ao final. E eu quero agradecer a presença da professora Verônica aqui no chat com vocês. Saber se vocês gostaram, se entenderam. Fala aí, professora Verônica. Tem alguma dúvida? O que foi que eles acharam? Então, eles ficaram bem atentos à sua aula, viu? Anne deu aqui bom dia, tá? E foi muito bacana, gostei muito. Isso mesmo. Mas eu pergunto a você, professora Verônica, eu expliquei bem direitinho aí sobre as características do homem do saco. Você, que era uma criança que era desobediente, mas não encontrou nunca, conseguiria fazer assim um desenho bem detalhado deste homem? Do homem do saco. Quando criança, que é o Papa Figo. É, o Papa Figo. Eu imaginava assim como a senhora descreveu, né? Orelhas bem grandes, o saco, como sendo uma pessoa que só caminhava à noite. E você colocou justamente um cenário como noturno, né? É verdade. Noturno. Mas isso me faz lembrar uma coisa, que eu acho que ele não encontrava muitas crianças, e por isso que não encontrou você. Porque à noite as crianças geralmente estão em casa, dormindo, recolhidas, não é verdade? Verdade mesmo. Então talvez tenha sido esse o motivo. Mas, gente, vocês que estão em casa, crianças do 2º ano, crianças da turma de alfabetização, tenham cuidado. Né? Não desobedeçam, porque de repente vocês podem encontrar o homem do saco. Cuidado com isso, tá certo? Então, ó, tenham muito cuidado ao andar pelas essas ruas e não desobedecer, porque essa é a senha, tá? O homem só aparece para crianças desobedientes. Então é isso aí, professora Verônica. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Espero que tenham gostado. A senhora já disse que aprendeu bastante, não é isso?
Isso. Pois é. E também quero agradecer a Késia, né, porque está traduzindo aí essa aula e dizer a vocês, gente, ó, adorei. Foi o meu primeiro dia com a aula de artes. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente vai ficar aqui, ó. Eu vou fazer companhia para vocês em várias aulas, tá certo? Então, hoje foi arte, mas amanhã tem muito mais. Um beijo grande para vocês, um cheiro, se divirtam, estudem, façam a tarefinha e até amanhã.